Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical à distância pela Igreja Fiéis à Palavra. Nós estaremos dando então prosseguimento à lição que nós estávamos anteriormente, com um compromisso junto aos irmãos, que é justamente o quarto ponto do calvinismo, a graça irresistível, a graça eficaz. E dentre esta graça nós temos alguns termos que precisam ser melhor explicados, como graça preveniente, o chamado interno, o chamado externo. O que significa esses termos? Lembrando que os termos eles servem para facilitar o entendimento e assim possamos avançar em outros pontos da doutrina, saindo dos rudimentos e nos alimentando com um alimento mais sólido. Então nós estamos dando continuação, se eu não me engano, acho que é a terceira lição. Então eu apresentei aos irmãos esta folhinha que fala sobre a ordem da salvação na última lição, a Ordo Salutis, e aqui você pode perceber que é uma linha traçada que fala sobre a corrente de ouro da salvação. Essa corrente de ouro inicia na eternidade. Nós temos a consumação dessa salvação através da obra vicária do Senhor Jesus Cristo. E assim nós temos então na nossa história, na história de cada crente, a execução desta obra, através da conversão, através do chamado do Evangelho, da pregação, a fé que se manifesta, o arrependimento, as obras de santificação e tudo aquilo que é necessário para que nós alcancemos então o último estágio, que é a glorificação. Então essa vai ser uma folhinha que vai nos acompanhar nessa lição, para que possamos entender de maneira mais visual aquilo que nós estamos falando e a ordem que elas acontecem, pois são importantes e fazem toda a diferença, a ordem que cada evento acontece. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a graça preveniente, que é bem exposta na doutrina arminiana, a doutrina da igreja brasileira, em sua grande maioria. E eu coloquei no comentário da live aí o primeiro artigo, que nós iremos falar hoje, que é justamente esse artigo da remonstrância, que é um documento que foi elaborado como uma resposta de um grupo de homens que seguiram o Jacob Arminius, e através desse documento então gerou-se um dos grandes concílios da igreja, que foi uma resposta a esses 5 pontos do artigo arminiano sobre a questão das doutrinas da graça. E esse artigo diz o seguinte, e ele faz toda a diferença na nossa doutrina, porque, como eu disse anteriormente, a graça preveniente é um subterfúgio que nós usamos para resistir às doutrinas da graça. E você perceberá que ele é um ataque frontal à doutrina da depravação total. Por isso que o concílio, o documento de Dort é um documento que é uma resposta a esses 5 artigos, e eles estão bem resumidos aqui. Eu também coloquei aqui no comentário da live a resposta que o concílio deu a esse artigo. Então vamos lá. Diz assim, que esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo bem. Que esta graça que o homem recebe, e ele está falando que esta graça ela é comum a todos os homens. Que esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo bem. Tudo bem até aí. De modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal sem a graça precedente ou preveniente. O que ele está falando aqui no primeiro momento é que todas as coisas acontecem através desta eleição, salvação e os meios contidos nesse decreto da salvação, tendo como a graça como a base. Até aí nós não vemos problema. O problema é que quando ele começa a desenvolver sobre essa graça, ele fala que
esta graça, ela não é comum apenas aos regenerados. Ainda que os regenerados sejam regenerados, eles precisam dessa graça. Então ele está abrindo uma margem aqui para dizer que quando houve a queda do homem, todos os homens nascem com essa graça preveniente, que não é a graça bíblica. Você não encontra na palavra de Deus suporte para esse tipo de doutrina, em que todos nascem com uma graça que nos capacita, que nos habilita a sermos inclinados para as boas obras, sermos inclinados para ter uma fé salvífica que provoca em nós um arrependimento verdadeiro. Então essa graça preveniente é uma graça que comum a todos os homens, e é por isso que eu digo que ela é um ataque frontal à doutrina do pecado original, à doutrina da depravação total, em que todos os homens nascem de uma forma inábil, né, para responder ao chamado, não estão aptos para ter um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira fé. E quando você coloca a fé após a regeneração, você está correto. Porque para que você tenha uma fé verdadeira, e ela sendo um dom de Deus, é necessário que essa terra em que a semente vai cair, ela esteja preparada pelo Espírito Santo. É uma terra que tem que ser regenerada, tratada, trabalhada, e Deus dá o crescimento, né, de uma fé verdadeira nessa terra através de uma palavra, que o Espírito usa essa palavra, como nós falamos nas lições passadas. Mas se você coloca a regeneração num sentido, coloca a fé antes da regeneração, você então começa a criar problemas sérios, porque você está defendendo justamente o que é essa graça preveniente nos moldes arminianos, não nos moldes agostinianos, porque esse é um termo usado por Agostinho. E você vai perceber então que as coisas começam a desandar. Vamos usar aqui a nossa figurazinha, né? Então o primeiro ponto que nós vemos que é diferente na doutrina arminiana é que, como você pode ver aqui embaixo, a linha, Jesus como referência, a eleição, eles também acreditam numa eleição nos moldes de uma presciência consultiva, e eles colocam o chamado, e esse chamado, ele já é capaz de provocar no ímpio essa resposta positiva sem a regeneração. Então eles colocam todo esse processo aqui, conversão, justificação, santificação, essa fé e arrependimento antes da regeneração. Eles colocam, nesse caso, aqui. Percebe que a linha calvinista, nós colocamos fé, arrependimento, né, e todo o processo que se deriva disso, como a conversão, a genuína, uma justificação e uma santificação que nos leva à glorificação, tudo depois do chamado interno, né, que acontece com o Espírito Santo usando a palavra de Deus, usando o Evangelho. Essa regeneração será procedente dessa operação do Espírito Santo usando a palavra de Deus, e aí sim nós temos então uma fé verdadeira e um arrependimento, porque tanto a fé quanto o arrependimento são dons de Deus, como nós falamos na lição passada. Então eu vou ler de novo o artigo, né, recapitulando essa primeira parte, em que diz que esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo o bem. Nós também defendemos isso, que todas essas coisas acontecem por causa da graça de Deus. De modo que nem mesmo o regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal sem a graça precedente. Então percebe que ele não faz distinção. Ele coloca essa graça preveniente, essa graça precedente, comum a todos os homens, ainda que todos nasçam de forma como nós defendemos a doutrina do pecado original, né, da doutrina da depravação total. Ainda que eles nasçam nessa maldição do pecado, todos eles, sem exceção, todos os homens compartilham dessa graça que é capaz de fazer com que um homem pecador atenda, por exemplo, ao chamado do Espírito Santo através da palavra, provoque nele a fé. Então, quando o arminiano defende a fé, ele defende que Deus, ele, em sua presciência, olhou para o futuro, e ali Deus estabeleceu que aqueles que crescem em Cristo Jesus seriam eleitos. Isso nunca foi definição de eleição. E aí eles continuam: de modo que todas as obras e todos os movimentos para o bem
que podem ser concebidos em pensamentos devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Como disse, eles estão atribuindo todas essas inclinações que nós temos para as boas obras, a fé verdadeira, o arrependimento, comum a todos os homens. Todos os homens, mesmo diante da doutrina do pecado original, são capazes. É como se eles estivessem dizendo aqui, o livre-arbítrio, né, no molde deles, foi reativado, né, foi colocado em todos os homens, para que todos os homens agora pudessem exercer sua livre escolha para Deus. Mas isso vai de encontro com o que a palavra de Deus nos diz, e nós iremos falar sobre isso, a resposta que o sínodo dá a esse tipo de pensamento. Então, de modo que todas as obras e todos os movimentos para o bem que podem ser concebidos em pensamentos, como com um homem que está morto em pecado, um homem que está com a mente natural, ele pode gerar de novo pensamentos que vão em direção a Deus, pensamentos de glorificação a Deus. Isso nunca foi defendido no texto bíblico. Deve ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas, quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível, porque está escrito de muitos que eles resistirão ao Espírito Santo. Nós já falamos aqui, justamente na primeira aula, sobre como o homem resiste a Deus, em que sentido o homem resiste a Deus. Nós falamos sobre os aspectos de uma morte espiritual, falamos sobre os aspectos de uma mente natural que ela está voltada para as coisas terrenas, elas não podem discernir as coisas espirituais. Nós estamos caminhando para o entendimento de que a queda do homem não foi uma queda simples, foi realmente um estado em que a palavra de Deus coloca nós como escravos do pecado. Então a nossa vontade era toda inclinada para o pecado. Isso são as palavras do próprio Senhor Jesus, né? Que nós estávamos escravos do pecado porque simplesmente nós não temos outra vontade senão atender os desejos e os anseios do nosso coração, da onde procede todos os maus desígnios. E nesse sentido, então, nós temos uma condição que não é simples em relação ao homem natural. O homem natural, ele não recebe esse tipo de graça em que o capacita a escolher, a inclinar para o bem ou inclinar para o mal. A vontade dele é toda inclinada para o mal, toda inclinada para desvirtuar as obras da criação e torná-las seus ídolos, desvirtuar o seu coração e colocar nele um trono e assentar nesse trono o seu ego, né? Como nós vemos em alguns poemas, né, o Invictus, né, que nós somos o capitão das nossas vidas, eu estou na direção do meu destino. E tudo isso mostra que essa graça preveniente não procede de uma doutrina bíblica. Ela procede de um mau entendimento, por entender que o homem tem vontades, ele continua a ter vontades, mas só que essas vontades não quer dizer que ele está livre, né, no seu arbítrio, ao ponto dele escolher fazer o bem. Não é isso que o texto bíblico nos diz. Agora eu coloquei aí no comentário, o artigo que começa, um dos artigos, né, são 5, mas o artigo 3 e o 4 ele é condensado, ele é colocado em um artigo só, ainda que nós tenhamos 5 artigos, né, arminianos, e temos 5 artigos como resposta a esses 5 artigos arminianos, que são os 5 artigos da doutrina da graça, o calvinismo. Então, esse capítulo 3 e o capítulo 4 dos Cânones de Dort, né, do Sínodo de Dort, que elaborou a resposta justamente a esse tipo de doutrina que não é bíblica, ele diz assim, né, a corrupção do homem e a sua conversão a Deus e o modo dela. Veja que eles disseram, lá no artigo da remonstrância, que quanto ao modo de operação, a graça é irresistível, não é irresistível. Nós defendemos que ela é irresistível, já que Deus remove todas as barreiras. E quando Deus remove todas as barreiras, é lógico que o homem ele vai estar na sua condição original, que é glorificar a Deus. E quando ele está na sua condição original, é porque Deus operou fez uma ação profunda, e nós chamamos isso de novo nascimento, batismo, né? Nós chamamos isso de regeneração. Então essa operação é uma operação no mesmo nível de uma criação. Deus, quando ele criou todas as coisas, agora que todas as coisas estão em estado de corrupção, a ação de Deus não é uma ação simples, banal, uma ação que conserta algo que está superficialmente quebrado. Não.
Nós temos aqui uma operação profunda, nós falamos sobre isso, né, nas nossas EBDs, principalmente um estudo muito longo sobre o capítulo 3 do Evangelho de João, e nós falamos o quanto é necessário a regeneração, o quanto é necessário essa ação profunda de Deus para restaurar o homem ao seu estado original, já que agora ele consegue perverter todas as coisas, todas as informações que ele tem e torná-los ídolos, né? Se tornar um idólatra. Mas com essa ação de Deus, com essa ação de regeneração, então o homem ele consegue caminhar novamente na direção de Deus, de forma que então a graça ela passa a ser então irresistível nesse sentido. É lógico que um homem natural vai resistir a Deus. Então vamos lá, vamos ler o artigo da remonstrância, o artigo que respondeu à remonstrância, o capítulo 3 e o capítulo 4, né, dos Cânones de Dort, a corrupção do homem e a sua conversão a Deus e o modo dela, como ela opera. Então vamos lá. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. A imago Dei, né? Como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos essa imagem e semelhança. E eu já falei também nas aulas anteriores que o que compõe essa imago Dei é essa condição de nós sermos racionais e decodificarmos os códigos que nós temos na natureza, por exemplo. Nós temos a própria lei de Deus escrita em nossos corações. E tudo isso então compõe a nossa imagem e semelhança. Lembrando que essa imagem e semelhança, ela é teleológica, né? Ela tem um fim. E o fim era o quê? Que Cristo entrasse na história. Cristo se encarnasse, né? E ali nós receberíamos então um homem perfeito para nos substituir diante da justiça de Deus, para cumprir justamente esse propósito aqui. Deus nos elege em Cristo para sermos conformes à imagem do Filho. Então essa imagem e semelhança, ela tem esse propósito também, para que todos os eleitos eles fossem apontados para Cristo, convergissem para Cristo. E em Cristo, então, nós teríamos a imagem, né, como referência para a glória de Deus. Né, porque nós somos projetados em Cristo, aí sim, nesse sentido, para as boas obras, não por causa das boas obras. As boas obras, então, são consequências da nossa condição de estarmos em Cristo agora, de estarmos nos conformando a esta imagem. E aí continua assim no texto. Foi adornado em seu entendimento com o verdadeiro e salutar conhecimento de Deus. Lembra que nós falamos sobre a revelação geral, em que o homem tem a natureza, e essa natureza ela resplandece a glória divina. Então nós temos a capacidade de entender que Deus existe por essas informações. Está em nós esse conhecimento inato. Nós temos a semente da religião, como Calvino fala, né? A divinitatis, o senso divinitatis, né? O senso de divindade. E também nós temos a lei nos nossos corações. E agora nós temos uma outra revelação, que é a revelação especial, que é a palavra de Deus, em que desvenda, né, todos os mistérios que estavam ocultos no Antigo Testamento. Agora nós temos o Novo Testamento para compreender o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é tudo sobre Cristo. É a manifestação do Filho nos últimos dias. E essa manifestação agora ela é completa através de uma revelação completa, uma autorrevelação de Deus. Então ele foi adornado em seu entendimento com o verdadeiro e salutar conhecimento de Deus, de forma que o ímpio, quando diz que Deus não existe, ele é um idiota, ele é um imbecil, ou como a Bíblia usa, né, nas traduções, ele é um tolo. Quando ele diz no seu coração que não há Deus, ele está sendo um tolo por rejeitar todo esse tipo de conhecimento. E de todas as coisas espirituais, sua vontade e seu coração eram retos, todos os seus afetos puros, portanto o homem era completamente santo. Não há imperfeição no homem original. Não há imperfeição na obra original de Deus. É lógico que Deus ele é o sumo bem. Deus ele está distinto de toda a sua criação. É dele que procede todas essas perfeições, como está em Tiago capítulo 1, versículo 17, em que dele desce todas
todos os dons perfeitos e não há variação em Deus, ou seja, Deus é imutável, Deus não diminui o seu poder quando Ele dá uma perfeição à sua criação. Deus ele não diminui o seu poder quando você ora, e aí você pode diminuir o poder no seu entendimento, você diminui o poder de Deus quando você deixa de orar por achar que está incomodando Deus, quando Deus está trabalhando na África em uma criança que está morrendo de fome nesse momento. Não, nosso Deus não tem contenção de despesas, nosso Deus não precisa economizar no seu poder. Ele é um poder que é perfeito, é o sumo bem, e dele desce todas essas perfeições, e nele então não há variação, nele ele não sofre variação, Deus é imutável. Então esse homem, quando ele está no seu estado original, é um homem santo. Lembra da doutrina da depravação total? Que a partir do momento que quando entra o pecado, aí sim nós temos então a corrupção desse estado original, e esse estado original agora que foi abandonado, ele passa a ser um estado que está mergulhado e sob maldição. A maldição entrou por causa do pecado. E então Adão ele não precisava de nada para cumprir a comunhão com Deus. Adão ele estava perfeitamente adaptado a esse relacionamento com Deus, já que foi o próprio Deus que o fez, e Deus não se arrepende, né, da sua criação. Vamos abrir, só para nós entendermos um pouco esse ponto, vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38 ao 41. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38. Deixa eu achar aqui. Eu botei. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 38 ao 41. Amém? Diz assim: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a todas as suas criações. Deus dá a cada um seu corpo. O corpo que você tem, o corpo que um animal tem, Deus dá, é arbítrio de Deus, é a vontade de Deus. Ele dá a cada um de acordo com o propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, e outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Mas nem por isso eles deixam de ser perfeitos. O fato de Deus dar um status para uma criação, como Ele coloca o homem como uma coroa da sua criação, como Ele dá aos anjos um corpo espiritual, e nem por isso o homem ou os anjos eles são menores nesse sentido, porque ainda que eles tenham um status diferente diante de Deus, Deus ele então deu cada um o seu corpo segundo a sua vontade, para que este corpo que nós recebemos da parte de Deus cumpra com o seu dever, que é glorificar a Deus. Então esse corpo recebido da parte de Deus não é um corpo sem arrependimento. Deus ele não poderia deixar de acrescentar algo quando Ele nos criou por falta de conhecimento. Deus tinha todo o conhecimento e todo o poder para atender à vontade dele. Então, quando Ele cria o homem, cria o anjo, Ele cria o homem e o anjo no status que Ele quis. Cada um no seu devido papel. E aí Deus atribui valor. Não é que nós temos valor intrínseco em nós mesmos, mas Deus atribui valor. Deus coloca glória, pesos de glória em cada um, de acordo com a vontade dele. Mas não é porque a criação ela está distinta de valor nesse momento em relação ao seu Criador. Não. Nós temos valor porque recebemos esse valor da parte de Deus. É Deus que atribui, Deus que distribui. E aí ele diz assim: nem toda a carne é a mesma carne, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, né? Corpos espirituais e corpos materiais. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Engraçado que a própria palavra de Deus já fala algo que a ciência agora ela confirma. Cada sol tem o seu status. Nós vemos as classificações do sol, né,
nossa estrela, né, que está nos iluminando hoje, ela é uma estrela que ela é difícil de se encontrar no universo, através da sua luz amarela. E você percebe então que nós temos um Deus que é um Deus que não precisa consultar algo externo a si mesmo. Ele já tem todo o conhecimento, e por isso que o seu conhecimento então é poderoso para realizar tudo aquilo que ele desejou sem arrependimento. Aí continuando. Mas, desviando-se de Deus sobre instigação do diabo e pela sua própria livre vontade, ele se privou destes dons excelentes. Em lugar disso, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia e dureza na sua vontade e seu coração, também impureza em todos os seus afetos. Olha o efeito que o pecado causou nesse estado original do homem. É essa condição que nós entendemos e extraímos da palavra de Deus. Não é simplesmente uma queda em que o homem ralou o seu joelho. Não, é algo profundo, ao ponto da Bíblia tratar este homem como morto. Morto espiritual. É um homem que está mergulhado em um coração que é, de todas as formas, capaz de gerar o mal. Já que nós sabemos que quando Deus cria todas as coisas no Jardim do Éden, e aí está o grande problema da teologia. E eu já falei sobre isso também em aulas passadas, não sei se os irmãos se lembram. O grande problema hoje da teologia é justamente entender o que aconteceu no Éden em relação a Adão. Nós tínhamos um ser perfeito, capaz de estar na presença de Deus, de compartilhar de uma comunhão com Deus distinta. Uma comunhão em que Deus o visitava, Deus estava ali em uma perfeita comunhão com Adão. E Jesus nos ensina que a nossa natureza, ela antecede os nossos frutos. Ela é a priori. Nossos frutos são a posteriori. Se a nossa natureza ela é a priori, então se nós temos uma natureza boa, que era o caso da natureza de Adão, quando Deus criou todas as coisas, Deus constatou, tudo é bom, reto, não há imperfeições, não há, e a Bíblia vai falar, né, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 32, versículo 4, que ele é um Deus que é a nossa rocha e as suas obras são perfeitas. Não há imperfeição na criatura original. Eu não defendo esse tipo de informação que muitos querem dizer, que faltava no homem algo para ele cumprir. Lógico que aquilo que o homem não tinha não era uma falta, né? Mas Deus poderia agregar, por exemplo, a ele novas perfeições, que é o caso do santo lá na eternidade, em que Deus vai colocar em nós uma incorrupção. Nós não seremos corruptíveis novamente. Então isso é algo que não faltava em Adão. A graça perseverante, no caso, é dom de Deus. Então o homem, apesar de ele não ter essa graça perseverante, né, como alguns chamam, né, apelidaram, isso não era uma falta no homem. O homem tinha tudo aquilo que ele precisava ter e que ele recebeu em seu corpo para ter comunhão com Deus. Não lhe faltava nada. Ele era perfeito por ser uma criatura de um Deus perfeito. Mas vejamos que Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz justamente isso. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, um homem em um estado de retidão, todas as suas partes no seu devido lugar. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Então, o grande problema da teologia é justamente entender isso, já que Jesus nos ensina explicitamente que a natureza boa, ela vai gerar o quê? Frutos bons. Então, como a natureza de Adão, que é boa, gerou frutos que não são condizentes com essa natureza boa, frutos que são condizentes com a natureza maligna. Então esse é o grande problema que nós temos, mas nós não temos uma resposta contingente, nós temos uma resposta metafísica, não precisa se assustar. A resposta metafísica é que Deus decretou todas as coisas, Deus decretou a queda. Nós não temos, porém, como isso se processou no âmbito das contingências, ou como a natureza que é boa, ela produziu esse sentimento que não pertencia a ela, não pertencia a essa natureza. Mas isso é algo que deve ser estudado, né? Os teólogos, eles tentam, né, desvendar esse mistério, mas, sendo sincero, não conheci e não conheço nenhuma posição que realmente consiga explicar isso, porque a palavra de Deus não nos fala. Só fala metafisicamente, que Deus decretou,
né, que desde a eternidade nós temos um cordeiro que foi preparado para esse evento, para que quando o homem caísse, nós tivéssemos a salvação nele, o plano da redenção. Então, metafisicamente, no âmbito do decreto, Deus decretou a queda, ponto. Agora, como ela se processou no âmbito das contingências, nós não temos. E aí, Eclesiastes, né, fala justamente isso, que Deus fez o homem reto, né, nesse estado de retidão, só que ele procurou alguma forma, algumas astúcias, e desobedeceu, caiu em rebelião contra o seu Criador. E com essa rebelião entrou o pecado, e a partir desse momento, então, nós temos todas essas mazelas agora em relação ao nosso estado original, nosso estado atual, né, como uma depravação total, em que o pecado alcançou todas as áreas da nossa vida, mente, tudo que você possa colocar, né, como argumento, você vai ver que o pecado, segundo a palavra de Deus, ele foi profundo, não é simplesmente algo raso. Por isso que nós não concordamos com esse tipo de graça preveniente que os arminianos pregam, em que, mesmo diante dessa condição, todos foram abastecidos com uma graça, todos, sem exceção, de tal forma que todos podem ter fé, todos podem ter uma ação positiva em relação ao chamado do Evangelho. E não é isso que a Bíblia fala. Jesus falou, para que você possa ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Não é simplesmente uma ação permanente que continua no homem após a queda. Não, há uma intervenção de Deus na nossa linha do tempo, na nossa vida, na nossa história particular. Há um momento que nós precisamos realmente nos converter. Só que para que isso aconteça, é necessário então um novo nascimento, uma regeneração. E aí, encerrando esse primeiro tópico aí do artigo da remonstrância, no segundo artigo ele continua: depois da queda, né, essa resposta que o sínodo deu à remonstrância diz que depois da queda o homem corrompido gerou filhos corrompidos. É a doutrina do pecado original, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. É o meu estado, mesmo no útero, mesmo meu estado de formação, eu já estou ali portando uma contaminação, a corrupção. Então a corrupção, de acordo com o justo julgamento de Deus, passou de Adão a todos os seus descendentes. Porque, de certa forma, todos nós estávamos em Adão como semente. Lembra? Quando Deus criou todas as suas árvores com a sua semente, lembra do ensino do Senhor Jesus Cristo que diz que a natureza ela vai gerar frutos. Um pé de manga vai gerar manga. Um pé de laranja vai gerar laranjas. E não seria diferente então agora em que Adão vai gerar filhos. Se Adão não tivesse caído, ele geraria o quê? Filhos iguais a ele, em um estado de retidão. Porém, a partir do momento que entra o pecado no mundo e ele recebe a maldição da morte, nós temos então a corrupção agora no nosso corpo como parte da nossa natureza, ele vai gerar o quê? Frutos que estão na mesma condição que ele, já que a natureza antecede os frutos. E veja que em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, né? A federação. Adão era o nosso representante federal, né, da raça humana. Toda a raça humana estava contida nele, em potência. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, a maldição, essa corrupção, que a morte nada mais é do que uma corrupção. Quando Jesus morreu, e uma das profecias era que Deus não deixaria que o seu corpo permanecesse na corrupção, né? Deus o ressuscitaria. Então a morte é isso, os efeitos da morte é a corrupção que causou em nós. Então a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, como diz o pelagianismo, né, que dizia que o homem ele é corrompido pelo seu ambiente, mas ele nasce em um estado de pureza, ele nasce em um estado igual a Adão, a semelhança de Adão. Então Pelágio ele atacou a doutrina do pecado original, né, quando ele percebeu que na comunidade romana ali as pessoas elas estavam usando o pretexto da graça de pecar. Então ele entendeu que isso era uma doutrina danosa.
Quando você prega o Evangelho, acontece isso. Quando nós manifestamos a graça do Evangelho aos corações das pessoas, as pessoas se libertam, né, do legalismo, né, se libertam de uma vida de opressão, em que o pecado oprimiam elas. Mas isso não é pretexto para a libertinagem, já que a nossa liberdade é em Cristo para as boas obras. Desculpa. E Pelágio então achou que esse ensinamento sobre o pecado original, as doutrinas da graça, eram danosas para a vida cristã em santificação. E ele então começa a perverter a verdade e dizer que não, que um homem nasce em um estado original perfeito, igual a Adão. Porém, o ambiente externo o contaminava. Então, só que a palavra de Deus nos diz que não, que o homem nasce descendência de Adão, e por causa que Adão pecou e a entrada do pecado no mundo, a maldição como resposta a esse pecado, todos passaram a ter então essa condição pecaminosa, ainda no útero, como nós lemos no Salmo 51, versículo 5, né? Em pecado fui formado, fui gerado, e minha mãe me concebeu nessa circunstância. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, o pecado entrou na vida do homem, ele praticou o pecado, quem lança a maldição sobre ele é Deus. Então a morte veio por um homem, por intermédio de um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Já que a morte veio por um homem, agora nós temos um novo representante diante de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, em que eu confio nos seus méritos, naquilo que ele apresentou na cruz do Calvário. A cruz não se restringe somente à cruz. Para que a cruz se tornasse válida, o Senhor Jesus Cristo teve que cumprir toda a lei. E essa lei, então, após ser vencida pelo seu ministério terreno, ele agora apresenta essa obra diante de Deus como substituição das minhas obras imperfeitas. E essas obras, então, são mediadoras. Então eu creio nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo para que ele seja um mediador, eterno mediador entre nós e o nosso Deus. Por isso que estaremos em uma aliança de sangue, debaixo desse sangue poderoso. E Hebreus fala então que a presença de Cristo no Santo dos Santos é como uma âncora em que a nossa alma agora está segura nele. Então percebe que o texto bíblico está entrando em concordância, né? E dizendo que porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Aí você precisa entender a semântica, né, do todos na Bíblia. Não é todos como se fosse todos sem exceção. Nós já explicamos sobre isso em algumas lições bíblicas. As pessoas negam a gramática, as pessoas negam o ensino semântico da gramática e começam a atribuir todos como se fosse realmente todos sem exceção. Mas isso é para uma outra aula. E aí diz assim, né, como disse o texto, né, da resposta do Sínodo de Dort aos 5 pontos arminianos. Então a corrupção, de acordo com o justo julgamento de Deus, passou de Adão a todos os seus descendentes, com exceção de Cristo somente. Cristo é o Cordeiro de Deus, santo e perfeito, como eu acabei de dizer, que venceu a lei, apresentou esses méritos na cruz do Calvário. E Cristo, então, ele distintamente de todos os outros homens, ele nasceu sem pecado. Era necessário que tenhamos, né, um mediador que ele não estaria na mesma condição que todos os demais homens. E como Deus faz isso, né, dentro da história? Deus ele separa uma virgem e essa virgem então recebe o sêmen divino através do Espírito Santo. E esse sêmen então não está contaminado, essa semente não está contaminado com o pecado. Deus ele coloca um fim a essa genealogia pecaminosa. Ele separa uma genealogia, né, que é a davídica, e essa genealogia então, em um determinado momento, ele vai intervir na história de forma sobrenatural para que o pecado não transmitisse, né, a sua contaminação. E Deus envia seu filho, e ele nasce de mulher, né, nascido de uma virgem,
ainda que com a ação sobrenatural do Espírito Santo, para que ele fosse distinto dos demais homens, né? Então, com exceção de somente Cristo. Cristo não tinha pecado. Cristo nasceu da mesma maneira que Adão tinha o seu corpo natural original reto. Cristo também tinha o seu corpo humano natural reto. Por isso que nós temos as duas doutrinas que são fundamentais na defesa da fé cristã, que é a natureza, as duas naturezas de Cristo, a união hipostática. Mas também é assunto para outra aula. Mas nós já falamos sobre isso também em algumas lições passadas. Nós já falamos superficialmente sobre essas doutrinas. E essas duas naturezas, então, elas são necessárias para cumprir os requisitos da redenção, em que nós tenhamos o próprio Deus cumprindo a sua promessa de resgatar um povo, que ele faz a Abraão, e ele tem também um homem nos mesmos moldes que nós, porém sem pecado, com essa distinção, sem pecado, para cumprir todo esse plano. Então é necessário que o mediador fosse Deus e totalmente homem, totalmente Deus e totalmente homem. Por isso que nós rejeitamos também o ensino dizendo que ele abandonou a sua divindade para se tornar homem. Não é isso que a doutrina da união hipostática diz. Ele continuou sendo totalmente Deus, ainda que tenha também sido totalmente homem. Homem e Deus, né, com as suas devidas ressalvas ali na questão da execução do plano da salvação. Vejamos que em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Desculpa. Precisamos, né, de alguém que compartilha conosco da nossa natureza. No caso, homem. Nós precisamos de um mediador homem. Não serviria anjos para ser o mediador entre nós e Deus. Precisaríamos de um homem. Porém, nós tínhamos esse empecilho, que todos os homens nasceram pecaminosos, em pecado. Como Deus então opera? Deus opera através de uma virgem, sem ter tido relações sexuais com seu pretendente naquele momento, né, com seu marido. E esta noiva então recebe a ação do Espírito Santo sobrenatural, em gerar ali no seu ventre uma semente sem contaminação, que nesse caso é Cristo. E aí ele diz: porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Que isso fique bem claro. Ainda que Cristo seja homem, ele é o Cordeiro Santo e perfeito de Deus, separado desde a eternidade para morrer no seu e no meu lugar, do povo de Deus, para o povo de Deus. E aí continua assim o texto, a resposta do sínodo aos 5 pontos arminianos, ou a remonstrância. Não passou por imitação, como os antigos pelagianos afirmavam, mas por procriação da natureza corrompida. Como eu disse anteriormente, né, Pelágio achava que nós tínhamos uma natureza boa. Todo homem nasce bom, todo homem nasce perfeito, como era Adão, e nisto o homem se corrompe com as coisas externas, né, com o ambiente, com a educação. O homem aprende o mal olhando e observando, sendo coagido, né, por fontes externas, mas a sua própria natureza era uma natureza bom. E assim como Adão pecou olhando para o fruto, o homem também peca dessa forma. Mas a Bíblia diz que não. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz: porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Há um paralelo aqui, em que assim como eu não produzir bons méritos para que eu seja salvo, e Cristo é o meu alvo, né? É os méritos dele diante de Deus, que me torna justo e santo. Assim também Adão, como cabeça, como federação, como um representante federativo de toda a humanidade, pois todos nós estávamos nele, em potência, em semente. Tudo isso aconteceu de forma que foi transmitido a nós, então, o pecado. A nossa natureza já nasce corrompida por esse pecado. Por isso que Romanos, capítulo 5, versículo 19, todo o capítulo 5 de Romanos fala sobre isso, né? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Fomos feitos pecadores. Somos formados em iniquidade. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu não fiz nada para merecer a salvação, mas o meu Senhor, ele apresenta no meu lugar essas obras para que eu pudesse hoje estar em perfeita harmonia ou reconciliado com o nosso Deus.
E aí continua agora, encerrando, né, o tópico 2 da resposta. Nós vamos agora para o tópico 3 do artigo da remonstrância. Portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira. É importante entender esse ponto. Todos, sem exceção, nascem na mesma condição. Quando a morte ela entra e contamina a raiz. Quem era a raiz? Adão. E essa raiz vai gerar sementes, frutos. Os frutos também serão contaminados, já que a natureza antecede os frutos. E coube o arbítrio divino, Deus, encerrar todos debaixo do pecado. Todos debaixo do pecado. Para que a misericórdia de Deus também se manifestasse, para que ele fosse adorado e glorificado. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz com que, no seu decreto, né, vamos voltar aqui para o decreto. Deus, vou usar esse aqui. Está mais, ó. Deus, ele decretou na eternidade que todos nasceriam na mesma condição. Que todos careceriam de um Salvador. Então a palavra de Deus diz que Deus ele encerra todos debaixo do pecado. E se todos estão debaixo do pecado temporalmente, não em uma condição eterna, já que a palavra de Deus diz que ele nos amou eternamente. Deus não muda o seu amor para com o seu povo. Mas temporalmente, ou seja, quando Deus cria o tempo, ele estabeleceu que em um determinado tempo o povo de Deus estaria na mesma condição que os demais. E eles nascem então em pecado. É isso que o texto vai estar dizendo agora, né? Portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira. Não há distinção, não há acepção. Todos carecem de um Salvador. Todos precisam de uma intermediação, de uma mediação entre Deus e o homem. Todos nascem numa condição de pecado, numa condição de inimizade com Deus. Todos nascem de uma maneira natural. E essa maneira natural é a maneira que a nossa carne, a nossa mente, todas as áreas da nossa vida foram contaminadas pelo pecado. Por isso que é necessário, então, uma operação divina no povo eleito para que ele remova essas barreiras de inimizade contra Deus. Isso está em Romanos, né, capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E isso vai ficar muito vívido na nossa mente quando nós lermos Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É a condição do homem natural, morto. Ele é inerte, ele não reage ao chamado de Deus, à pregação do Evangelho, ele não tem uma fé, ele não tem arrependimento, ele é incapaz de se converter para Deus, de ter uma metanoia, de ter uma mudança de mente. Não é simplesmente uma graça que agora habita em todos os homens e todos os homens estão aptos para fazer a prática, né, das boas obras, para fazer um ato de fé, de arrependimento. Não existe isso na palavra de Deus, não existe essa definição de graça preveniente, essa graça que antecede, que é comum a todos os homens. E ele diz que e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha a gravidade de todos aqueles que nascem. Todos nós nascemos debaixo desse sistema mundo. Todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Sofremos os mesmos efeitos. E vamos testemunhar o poder de Deus em vasos de barro. A graça de Deus depositada em vasos de barro. Entre os quais quem? Os ímpios. Aqui ele está falando assim, ó, nós estávamos na mesma condição de todos os demais, temporalmente, mas na eternidade nós temos no coração de Deus o seu afeto, né, pelo eleito, e ele não muda. Deus é imutável, a sua natureza é imutável, o amor de Deus é imutável para com o eleito, mas Deus coloca todos nós nessa condição de desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Você se lembra, você se esquece do que você fazia antes da conversão? Da sua falsa
adoração quando muitas vezes você era um crente nominal, ou quando você simplesmente rejeitava abertamente o seu Deus, você não deve se esquecer. A nossa condição era uma condição que não permite que hoje nós sejamos legalistas. Nós precisamos reconhecer humildemente que é a cruz, é o impacto da cruz, é nos colocar prostrados diante do Senhor Jesus Cristo, que nós então fomos removidos através de uma operação profunda do Espírito Santo em convencer o nosso espírito, né, da verdade, do pecado, do juízo, da morte, da maldição, das condições que nós produzíamos, né, de frutos danosos, tanto para nós mesmos quanto para o nosso próximo. E nem se fala que esses frutos desonravam o Senhor. Então você não pode, como cristão verdadeiro, fazer-se diferente dos demais, porque não coube a você toda essa ação providencial de Deus para te resgatar dessa condição. É uma ação da parte de Deus. Por isso que nós pregamos o monegismo, né? A ação que é exclusiva de Deus. A salvação é de Deus. Ela começa em Deus e ela termina em Deus. É de uma eternidade a outra eternidade, né? É de uma eternidade a outra eternidade. Nós estamos passando de uma condição que aconteceu na eternidade, de um decreto que foi emitido na eternidade, e nós iremos então desfrutar de um descanso eterno, tabernaculando com o Senhor na eternidade. Então aquele que em vós começou a boa obra, ele não deixará de completá-la. Então, portanto, nós nascemos como filho da ira, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Veja que o pecado, ele causou em nós o quê? Uma natureza de ira, de filhos da desobediência, de rebelião. E essa rebelião provoca em Deus ira. Deus, ele está olhando para o seu pecado e ele não pode compactuar com o seu pecado. Porém, Deus já tinha um plano. E essa condição nossa, como nós iremos ver, é uma condição que provoca em Deus longanimidade. Estamos numa situação em que Deus está sendo paciente com o seu povo, enquanto ele está nessa condição de filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor, olha como o texto é bem explícito. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. E aí o texto, né, da resposta que o Sínodo de Dort deu aos remonstrantes continua assim, né, que somos incapazes de qualquer ação que o salve. O ímpio, ou nós, quando nós nascemos, estamos numa condição que somos incapazes de produzir qualquer fruto que nos leve à salvação, né? Somos incapazes de qualquer ação. Então não existe esse texto que prova que a graça preveniente está habitando em todos os homens numa condição ainda sem regeneração, numa condição ainda que não foi operada, né, pelo Espírito Santo através da palavra. Então o homem ele está nessa condição, que ele está incapaz de produzir qualquer coisa capaz de o removê-lo dessa condição de perdição, dessa condição de filhos da ira. Inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Não é o calvinismo que está dizendo isso. São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que todos aqueles que praticam pecado e estão escravos do pecado. A condição do homem natural é uma condição de escravidão, e muitas vezes as pessoas confundem a condição do homem natural com a condição daquele que foi regenerado. Nós cometemos ainda pecados, não vivemos mais na prática do pecado, né? Isso é muito dito na escola bíblica dominical. Se nós não vivemos na prática do pecado, é porque hoje, mesmo ainda cometendo pecados, nós somos restaurados a uma condição que nos habilita a lutar contra o pecado. Então não confunda a sua condição atual, em que você luta contra o pecado, com a condição anterior, que você está servo do pecado. Hoje o seu Senhor é Cristo. Ele é o general de batalha. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos. Então o nosso Senhor Jesus Cristo é um Senhor que está na frente da batalha, e Ele disponibiliza para nós a sua armadura.
né, como nós temos em Efésios capítulo 6. Essa armadura toda é Cristo, né? Nós temos o capacete para que a nossa mente possa estar ali protegida de todos os dados do inimigo. Nós temos a espada do Espírito, o cinturão da verdade, enfim, nós temos toda a armadura, nós temos o Evangelho calçado, né, em nós, né, ajustados em nós, para que possamos proclamar e levar esse ministério da reconciliação aos demais. Então não confunda a condição hoje, mesmo que você ainda cometa pecado, você não é escravo do pecado. Mas na sua condição natural, sem regeneração, em que você nasce de uma descendência contaminada, você está então em um estado de escravidão. E que o impede de fazer qualquer obra ou qualquer fruto para a salvação, ou para que seja salvo. E Paulo ele é muito enfático, né, na condição do homem natural. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 e o 13 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. O homem natural se tornou inútil na adoração, na glorificação a Deus. Ele perverteu todo o seu propósito, que é glorificar a Deus, o fim pelo qual todos os homens foram criados. Toda a natureza, tudo que existe, tudo tem um propósito de glorificar a Deus ou de manifestar a glória divina. Mas com a entrada do pecado no mundo, toda a natureza, todo o mundo natural, ele se corrompeu, está gemendo diante de Deus. E ele fala assim que a sua garganta, aquilo que vai produzir som, é um sepulcro aberto, só vai falar imundícies. Ainda que tenha aspectos de piedade, né, atos de justiça, como nós vemos nos ímpios produzindo no mundo, né, fazendo atos caridosos, tudo isso é como esterco. A Bíblia trata essas coisas como imundície, porque uma natureza má vai produzir frutos maus. Uma fonte de esgoto vai jorrar esgoto. Tá achando que eu estou sendo bem duro? Mas é o que a palavra de Deus nos diz. A sua garganta é um sepulcro aberto. O que é um sepulcro aberto? É uma cova. E com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Só sai veneno. Em Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então essa condição de escravidão, ela é destruída. Ela é destruída na cruz do Calvário. O nosso corpo do pecado agora é um corpo regenerado, está em um processo de santificação. E então Deus habilita nós com armas espirituais para que possamos vencer esta guerra. E ainda que as portas do inferno se levantem contra você, você tem a capacidade de resistir. Você tem o Espírito Santo habitando e selando todas as promessas em você. Então, não fique com autopiedade. Eu não sou capaz. Não. Confie em Deus. Você não é capaz em si mesmo. Mas em Deus, naquele que tudo nós podemos, você pode. Mas isso é um princípio que você tem que estabelecer no seu coração. Não é você, mas é Deus habitando em você. Ou você fazendo parte, então, do corpo de Cristo. E não empreste, então, os membros de Cristo, né, para a corrupção, para o mal, ou para os desejos, né, de uma carne que já não mais pertence a você. Ela foi desfeita na cruz do Calvário. Mas ainda há lutas. E você, então, enfrenta essas lutas com as armas espirituais que Deus te deu. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de escravidão. É constatativo. Você foi liberto, você está em Cristo, não para libertinagem, mas para uma condição de produzir frutos de santificação. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Essa é a condição, como Paulo relata, né, na sua luta interior, em que nós estávamos num mercado de escravos e Cristo nos resgatou desse mercado de escravos e nos coloca numa condição de sermos sacerdotes, de sermos reis e reinar juntamente com Ele. Olha de onde o Senhor nos tirou e nos colocou na sua mesa, compartilhando conosco, né, dos seus méritos, da sua glória, do seu poder. Essa é a condição do eleito, raça eleita, sacerdócio santo, real. Então não diminua tudo aquilo que Cristo fez por você. E glorifique o nome dele
para que ele seja exaltado diante de todos. E assim continua então o texto, né? Resposta do Concílio de Dort aos arminianos, ou a remonstrância. Sem a graça de Deus, remonstrância é protesto, tá? Esse documento que foi produzido pelos seguidores de Armínio foi um protesto às doutrinas da graça. Por isso o nome de remonstrância. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus. Corrigir suas naturezas corrompidas, ao menos estar dispostos para esta correção. Então não existe esse entendimento de graça preveniente. Sem o Espírito regenerador, eles não podem retornar a Deus, eles não podem corrigir por si mesmos suas naturezas corrompidas, e muito menos estar dispostos para a correção. Eles não estão inclinados para atender o chamado do Evangelho, eles não estão inclinados para atender a fé salvífica, ter uma fé salvífica que produz arrependimento. Nada disso acontece com o homem natural. Nada disso acontece com o homem que nasce em pecado, que está debaixo da ira de Deus, em que, segundo os arminianos, ou segundo as igrejas, né, na sua grande maioria no Brasil, dizem que essa graça está habitando o homem ao tal ponto dele ter livre-arbítrio. Não é nada disso que a Bíblia diz. Né? Jesus diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não está argumentando com você, meu irmão. O Espírito Santo não precisa convencer você no seu estado natural, porque o seu estado natural já é de ódio. O Espírito Santo ele vai te convencer tornando você santo. Ele vai te convencer restaurando a sua condição de pecador e colocando em uma condição de excelência agora, na posição certa diante de Deus. Ele vai remover todos os obstáculos que tinha na sua mente, que desvirtuava a glória de Deus para outros objetos de idolatria, inclusive o próprio ego, muitas vezes. E ele coloca então você na condição certa diante de Deus. Ele trata você agora como alguém que está habilitado a ouvir essa mensagem de uma maneira especial, não como muitos fazem, né? Quando ouvem o Evangelho, passa a vida inteira ouvindo o Evangelho, negando o Evangelho. Mas quando o Espírito Santo ele está agora nessa condição de selar tudo aquilo que Cristo fez em vida em nossos corações, ele então nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há uma negociação, ele simplesmente nos convence, porque justamente ele está operando profundamente na nossa natureza, para que essas verdades agora deixem de ser loucura, para que essas verdades agora deixem de ser escândalo. Eu não me envergonho mais daquele que está no madeiro, entendendo que era eu que deveria estar lá. Então há um constrangimento em mim, diante de todas essas verdades, que provoca em mim arrependimento, que provoca em mim um reconhecimento da minha condição de pecador, de filho da ira, uma condição que eu nada podia fazer, mas que agora em Cristo, através do Espírito Santo, através da sua palavra, eu sou capaz então de estar na posição certa diante de Deus, não por mim mesmo. E a palavra de Deus nos diz, né, que esse estrado de escravidão, o Senhor Jesus Cristo, é a fonte da nossa liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como está em João capítulo 8, versículo 36. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece. Não há uma transição. Aqueles que estão em pecado e que não serão salvos, é apenas constatativo. A ira de Deus está sobre eles e continuará sobre eles. Mas na nossa condição de eleitos, Deus ele vai remover nós de toda essa condição inicial temporal e vai nos colocar na sua presença, né, de uma maneira especial. E a palavra de Deus diz que não foi nós que amamos a Deus primeiro, mas Ele nos amou a nós. E por isso que nós o amamos agora. O nosso amor foi carente. E esse amor agora ele é abastecido com essas promessas em que o Filho nos dá a vida eterna como consequência desse relacionamento, já que não pode haver separação entre o amor de Deus, o objeto do amor de Deus e o próprio Deus. A consequência é a vida eterna. Nós não estamos batalhando aqui pela vida eterna. A consequência é a vida eterna. A nossa relação com Deus ela é primordial. E isso gerará vida eterna, porque Ele é a vida. Mas, todavia, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, não é o calvinista que diz: não quereis vir a mim para terdes vida. A condição natural do homem é uma condição pecaminosa, de escravo do pecado, e não quer ir a Deus. Ele só vai a Deus se Deus remover essas barreiras, né? Como está em Atos capítulo
7, versículo 51, em que Estevão está pregando para aqueles homens, e aqueles homens, mesmo diante de toda essa mensagem da cruz de Cristo crucificado, mesmo de toda essa exposição de um Deus que trabalhou na história para que Israel fosse resgatado dos seus pecados, e Estevão então ele constata que aqueles homens eram homens de dura cerviz. Jesus Cristo mesmo disse: quantas vezes eu enviei profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo da asa, mas vocês não quiseram. Essa é a condição do homem pecador. Essa é a condição do homem que é impactado com essa mensagem, e ainda assim, mesmo diante de uma mensagem maravilhosa como esta, que é o Evangelho da Paz, ele não consegue absorver essa mensagem, decodificar esse código, e aí ele torna então aquilo que ele já é: alguém que continua debaixo da ira e alguém que permanece debaixo da ira. Porém, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Veja que Deus, ele nos coloca debaixo da ira. Foi o que nós aprendemos agora. Temporalmente. Porém, veja que o 1 Tessalonicenses nos diz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ele nos coloca na mesma condição que os demais temporalmente. Porém, o nosso destino não é permanecer debaixo dessa ira. Ele apenas não faz acepção de pessoas, como o texto de Romanos nos diz, que ele coloca todos debaixo do pecado, né, para usar de misericórdia. E aí ele diz assim, lá em Romanos também, capítulo 3, versículo 24 e 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, Deus nos colocou debaixo da ira, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então Deus nos coloca em igualdade de condição com todos os homens, debaixo da ira divina. Nascemos filhos da ira por estarmos numa condição em que a nossa natureza é pecaminosa, herdou de Adão o pecado original, mas Deus não nos destinou para a ira, e Deus também agora, quando nós ainda estamos nessa condição, Ele está com paciência, suportando a nossa afronta para a graça que haveria de se manifestar em Cristo Jesus. Veja que Deus em Romanos capítulo 11, versículo 32 diz: porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, filhos da ira, para com todos usar de misericórdia. Olha como interessante Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 24. Mas a Escritura, né, confirmando aquilo que Paulo está falando, encerrou tudo debaixo do pecado. Nascemos sem acepção de pessoas, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, não a todos. Todos aqueles que creem. Quem são esses que creem? Todos aqueles que o Pai o enviar a Cristo, porque Cristo é o único caminho para a salvação. Aí Gálatas vai dizer justamente isso, que Deus encerra todos debaixo do pecado, para que Deus usasse essa fé que vai ser dada aos crentes, para que nós fôssemos remidos por Cristo. Mas antes que a fé viesse, a fé não estava prometida, né? A fé ela não se manifestaria como um dom de Deus em nossa vida, na nossa conversão. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Estávamos em um acordo de lei, de obras, em que essas obras nos colocavam numa condição de inimizade com Deus, já que a nossa natureza não era capaz de produzir boas obras. E aí, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados, né, guardados para aquela fé que se havia de manifestar. Deus nos guardou debaixo da lei, né, como um pedagogo, né, entendendo que quando nós pregamos o Evangelho, por isso que nós rejeitamos aquela questão quando as pessoas dizem assim: Deus, Ele ama todos os pecadores, né? Jesus te ama. Você está banalizando a mensagem do Evangelho, porque não é isso o sermão, não é isso o evangelismo. O evangelismo apresenta a lei, apresenta aquilo que é a lei. Você está guardado debaixo da lei, e as suas obras são o quê? Obras de inimizade. Você quebra os mandamentos de Deus, você não consegue produzir boas obras, porque a sua natureza só produz más obras. E essas más obras são afronta ao Deus vivo, afronta ao seu próximo, afronta a sua família, afronta aos seus filhos. Você falha, você erra, você magoa as pessoas.
Você magoa a imagem e semelhança de Deus. E aí você então vai perceber que essa condição é uma condição temporal que Deus encerrou, guardando-nos debaixo da lei, para que nós pudéssemos hoje, através do Evangelho, reconhecer o quanto nós éramos pecadores. Para a fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, de instrutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Depois você leia com calma o capítulo 3 de Gálatas. Mas a todos quanto receberam, você, igreja, fiéis à palavra, todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aos que creem no seu sangue, os quais não nascem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa graça preveniente arminiana é apenas um subterfúgio para atacar o pecado original. Ainda que ele não seja nos mesmos moldes do pelagianismo ou do semi-pelagianismo, mas o Sínodo de Dort reconheceu que essa prática da remonstrância, de apresentar esse documento da remonstrância, desse protesto, é uma prática que se equivale em princípio ao semi-pelagianismo, porque é um ataque à doutrina do pecado original. Você diz no primeiro momento que todos nós dependemos da graça, mas que essa graça ela está em todos, sem distinção, desde o nascimento. Você simplesmente está dizendo então que a queda do homem não é tudo aquilo que a Bíblia diz. Então é apenas um subterfúgio para atacar a doutrina do pecado original. Como eu disse, mesmo que não seja elaborada no mesmo moldes que o pelagianismo, que o semi-pelagianismo, mas o princípio é o mesmo, é o das obras. É o princípio de que o homem é capaz de produzir boas obras, mesmo no seu estado original, para a salvação. É o mesmo princípio de todas as demais religiões nos seus aspectos doutrinários, em que coloca o parâmetro das obras como uns aspectos para a salvação. E o cristianismo, então, ele vai em sentido totalmente contrário, na contramão de todas essas religiões. O cristianismo entende que o evangelho é a graça de Deus de manifestar a sua vontade, a plenitude da sua vontade em um homem que nasceu perfeito, e esse homem que foi capaz de nos substituir na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos estar reconciliados com ele. Então o cristianismo ele tira do homem, tira das obras do homem e coloca totalmente o depósito da sua fé em um local seguro, que é Cristo, em que nada pode abalar, nada pode remover, a mentira, a distância, a altura, a profundidade, nada pode nos tirar dessa condição, porque é seguro. E o Evangelho é uma promessa real. E essa promessa hoje ela pode ser vivida por você, através do Espírito Santo selando essas verdades no seu coração. Agora o seu coração ele está apto, porque a palavra de Deus diz que antes nós tínhamos esse coração de pedra. Por isso que nós resistimos a Deus. O coração era de pedra. E o coração sendo de pedra é um coração que não bate na presença de Deus. É um coração insensível. Mas em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e versículo 20 diz: E lhes darei um novo coração, e um espírito novo, porém, dentro de vós. E tirarei da sua carne o coração de pedra, esse coração insensível, esse coração natural que resiste à graça de Deus, resiste às verdades de Deus. E lhes darei um coração de carne, um coração sensível, um coração que bate na presença de Deus, um coração que agora está apto a responder ao chamado do Evangelho, apto a produzir frutos de arrependimento, apto a direcionar a sua fé para o alvo, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Que Deus possa então te abençoar. Nós estaremos agora há pouco com a mensagem do pastor Felipe Canosa, através de uma mensagem também à distância, mas que, independente das circunstâncias que estamos vivendo nesse momento, de calamidade pública na saúde, nós permanecemos unidos por laços invisíveis, mesmo à distância, e que Deus possa ter misericórdia para que possamos retornar em breve à nossa comunhão presencial.
mas a comunhão ela continua, porque nada pode nos separar, nem a distância pode nos separar desse amor, né, que permeia o seio da igreja. Então, mais alguns minutos aí o pastor estará então dando a palavra, com a palavra bíblica, e possamos então assim estar encerrando a Escola Bíblica Dominical, agradecendo a Deus pela oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o Teu nome nesta manhã. Obrigado por mais uma semana que se passou. Obrigado por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa levar, Senhor, o discernimento através do Seu Espírito, iluminando os entendimentos para essas verdades e removendo toda a oposição em nós, Senhor, para a Tua verdade, nessa luta que ainda temos, Senhor, contra o pecado. Mas glorificado seja o Teu santo nome, Senhor, porque sabemos em quem temos crido. Te louvamos, te engrandecemos por tudo aquilo que Tu és, pelo Teu amor incondicional ao Seu povo, sabendo que não somos merecedores, mas aqui estamos, Senhor, carentes da Tua verdade, carentes do Teu ensino, para que possamos praticar, Senhor, tudo aquilo que o Seu Espírito revelar a nós através da Tua palavra. Abençoe cada representante de família, Senhor, da Igreja Fiéis à Palavra, que possamos assim avançar, Senhor, como promotores do Teu Evangelho. E nisso eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide da sua igreja, diante de todas as dificuldades que sempre têm surgido, mas nada somos sem Ti, Deus, e reputamos então como nada tudo aquilo que está se opondo à Tua obra. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estaremos então encerrando. Fique com o pastor, logo mais, em uma mensagem bíblica.